Olá, gente, bom dia. Bom dia agora, mas essa gravação vai para boa tarde, né? Então, a gente tá aqui no YouTube, tem o canal agora, e eu não sei como se fala sobre esse negócio de se inscrever, não se inscrever. Então, vamos ver como que trabalha isso. Quando terminar a gravação, eu coloco o link aí para vocês e aí vocês assistem. Mas é sempre uma conversa, né? A obra de André Luiz é uma parceria, todos nós estamos participando, né? Então, nós estamos no sexto livro da obra de André Luiz. O sexto livro foi em 1949, foi o ano que eu nasci. Então, é um livro de libertação, chama-se Libertação. Então, a semana passada, o Gilberto falou sobre Ante as Portas Livres, onde ele trata, esse prefácio, essa abertura trata da nossa liberdade espiritual, do que nós fazemos com a nossa vida, do que nós temos feito durante essas encarnações para a conquista da liberdade. Porque não tem bem mais precioso no mundo do que a liberdade espiritual. A liberdade de respirar, de pensar e de agir de uma maneira correta. Mas vocês vão perceber que o peixinho, para conseguir essa liberdade, ele sofreu, ele lutou, ele passou perigo e principalmente ele foi rejeitado. No início ele foi rejeitado e no final ele não foi compreendido. No início ele foi rejeitado e aí ele criou forças para buscar novos caminhos. No fim ele foi incompreendido, mas ele continuou o caminho. Então quando a gente sente que a gente não é uma persona grata na vida, quando a gente vê que existem diferenças entre nós e as pessoas, nós precisamos lutar para ser feliz. É a nossa luta. Nós temos que ter mais força ainda para tentar ser feliz. Então, Ante as Portas Livres é um exemplo de que nós temos que ter força e coragem para progredir, apesar de todas as dificuldades da vida. Tá bom, gente? Então, nós vamos para o primeiro capítulo, que trata Ouvindo Elucidações. Esse livro Libertação trata do resgate de alguns espíritos, mas principalmente da Margarida, não é? Aí vocês vão ver no decorrer do livro como que as pessoas que fazem tanta coisa errada ainda têm tanta ajuda. Então é a benevolência do Pai. É a bondade divina sempre sobre nós. Nós não sabemos da nossa história de vida, mas certamente nós estamos tendo também esses resgates durante o sono, muitos perigos nós estamos sendo livrados. Quando a gente não se livra mesmo é porque não tinha jeito, mas a gente é livrado de muita coisa. E tem muita coisa que a gente promove o perigo, então a gente precisa, semelhante ao peixinho, saber se defender, para a gente não trazer para o campo mental espíritos que estão aguardando para abocanhar, estão aguardando a nossa abertura espiritual, a nossa sintonia, para que eles possam vir cobrar um passado que a gente, na invigilância, a gente adquiriu. Porque, segundo Emmanuel, nós não somos maus, nós somos mais ignorantes do que maus. Então, nós precisamos nos vigiar e esse livro traz a nós uma força para que possamos nos vigiar. Então, ouvindo elucidações, no vasto salão do educandário que nos reunia, o ministro Flacos, fixando em nós o olhar saturado de doce magnetismo, convida-nos a preciosas meditações. O Flacos é um dos ministros de toda a obra do André Luiz. No livro Libertação, quem vai coordenar os trabalhos vai ser o ministro Gúbio, mas o Flacos faz parte de todo o processo, né? Congregamo-nos ali somente algumas dezenas de companheiros, de modo a registrar-lhe as instruções edificantes. E, sem dúvida, a preleção revestia-se de profundo interesse. Podíamos perguntar à vontade dentro do assunto e guardar todas as informações compatíveis com o novo trabalho que nos cumpria desempenhar. Até então, ouvira comentários alusivos a colônias purgatoriais
perfeitamente organizadas para o trabalho expiatório a que se destinam, arrebanhando milhares de criaturas arraigadas no mal. Entretanto, agora, o instrutor Gúbio, que é o dessa obra, que se mantinha silencioso em nossa companhia, concedera-nos permissão de acompanhá-lo a enorme centro dessa espécie. Então, o livro que nós vamos ver é um resgate. E eles estão sendo preparados, essa equipe está sendo preparada para ir nas zonas purgatoriais. E vocês percebem aqui que eles estão nos elucidando que nós não temos noção do que existe nas zonas purgatoriais. A gente imagina, a gente estuda, a gente lê, mas segundo o André Luiz fala, estar dentro desse trabalho é muito mais dramático, é muito mais doloroso, muito mais sofrido. E os mensageiros da luz estão sempre ajudando a todos nós, os filhos do sofrimento. Então, essa equipe está se preparando e para essa equipe se preparar, o Flacos vai dar orientações a ele, vai conversar com eles como tem que agir compara com a nossa vida na Terra. Então, agora estão se preparando para essa tarefa. Interessados na palavra fluente e primorosa do orador, seguíamos o curso das elucidações com justificável expectação de aluno que não deseja perder um tio do ensinamento. Observando que a serenidade e a atenção transpareciam no rosto de todos os aprendizes, considerando-se que todos no recinto éramos candidatos ao serviço de socorro aos irmãos ignorantes atormentados na sombra. Nós, encarnados, também somos os espíritos que Deus conta para que possamos trabalhar. E muitas vezes nós fazemos os trabalhos e estamos libertando das zonas purgatoriais familiares nossos, amigos, pai, mãe, irmãos, filhos, cônjuges, que nós imaginamos estar ao lado do Senhor. Então não existe o acaso. Quando nós somos convocados ao trabalho, nós estamos ajudando espíritos que nós ajudamos a cair. Então, vocês vão perceber que não cabe a nós problemas de culpa. Nós não temos que agasalhar nessa encarnação ou em outras a culpa. Ah, eles estão na zona purgatoriais porque foi culpa minha? Sim, pode ser. Mas o que a gente faz com a culpa? A gente trabalha. Quando a gente descobre que a gente lesou, trabalha. Quando a gente descobre que alguém lesou a gente, vamos trabalhar, conforme o peixinho lá do Ante as Portas Livres. Ele foi lesado, ele transformou em trabalho. O perdão a gente transforma através do trabalho. Então, sempre o trabalho vai nos dar dignidade para que saiamos do complexo de culpa. A culpa não deve existir. A gente substitui pelo trabalho. Senhoreando-nos o espírito, o ministro prosseguiu satisfeito. Os superiores que se disponham a trabalhar em benefício dos inferiores, em ação persistente e substancial, não lhes podem utilizar as armas, sob pena de se precipitarem no baixo nível deles. A severidade pertencerá ao que instrui, mas o amor é o companheiro daquele que serve. Então veja, os superiores que se disponham a trabalhar em benefício dos inferiores, em ação persistente e substancial, não pode usar as mesmas armas dos inferiores. Os superiores, que já estão num nível maior de entendimento, eles vão usar firmeza, mas nunca a severidade. Eles vão usar disciplina, mas nunca a humilhação. Então, os superiores que estão sendo escalados para essa tarefa, eles vão trabalhar com as armas do amor e da firmeza, da disciplina. Porque é assim que a gente é tratado quando a gente está na rebeldia. Os espíritos iluminados, eles nos tratam com disciplina, firmeza e amor.
Eles nos dão tarefa, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então nós vamos... Desculpa, gente, se interrompeu. Alguém ligou para mim, eu tive que desligar, tá bom? O espírito humano lida com a força mental tanto quanto maneja a eletricidade, com a diferença, porém, de que se já aprende a gastar a segunda no transformismo incessante da Terra, mal conhece a existência da primeira, que nos preside a todos os atos da vida. Então nós temos a capacidade da força mental semelhante à eletricidade, mas a gente tem muito mais capacidade do que pensa. O que ele quer dizer aqui é que a gente tem esses impulsos, mas a gente não conhece a mente da gente, o poder que a gente tem de transformar uma situação. Então, esse poder da mente é muito mais poderoso ainda do que a eletricidade. E vejo que a eletricidade tem aquela rapidez. Então, nós temos a capacidade de buscar mais, de transformar mais, para que possamos ser pessoas mais úteis. A rigor, portanto, não temos círculos infernais de acordo com os figurinos da antiga teologia, onde se mostram indefinidamente gênios satânicos de todas as épocas, e sim esferas obscuras em que se agregam consciências embotadas na ignorância, cristalizadas no ócio reprovável ou confundidas no eclipse temporário da razão. Desesperadas e insubmissas, criam zonas de tormentos reparadores. Necessitam de amparo eficiente que lhes modifique o tom vibratório, elevando-lhes o modo de sentir e pensar. Então nós temos o conhecimento de que as zonas infernais é chifrinho, é garfinho, é fogo saindo pela boca. Então nós fomos treinados para imaginarmos as zonas purgatoriais, as zonas infernais, como esse tipo de aspecto físico. Por quê? Porque quando nós sonhamos, às vezes, nós somos levados para lá. E nós vemos quadros horríveis quando nós somos levados. Ou levados porque nós quisemos, ou levados para fazer alguma coisa para ajudar. O fato é que nós, para criarmos na mente, durante o dia, essas imagens, é porque nós vimos alguma coisa. Só que nós preferimos, segundo o nosso passado do catolicismo, nós preferimos imaginar um Satã, um diabo. Nós não imaginamos que o que existe são espíritos que, semelhantes a nós, precisam ser resgatados das sombras. Porque o Cristo nos resgatou. Quando Ele trouxe as tarefas à Terra, Ele nos resgatou destas zonas infernais em que nós estamos vendo aqui. Então Ele nos resgatou, nos deu tarefa, nos deu trabalho. Que trabalho? Tudo que a gente pode fazer a favor do próximo. Um telefonema, uma oração, um prato de sopa, um passe, um autoconhecimento, tudo isso a gente pode... de vez em quando entra alguém chamando, então eu tenho que desligar. Então tudo isso significa esse autoconhecimento e essa força, tá? Eminentes pensadores do mundo traçam diretrizes à salvação das almas, mas somos de parecer que possuímos suficiente número de roteiros nesse sentido, em todos os setores do conhecimento terrestre. Reclamamos na atualidade quem ajude o pensamento do homem na direção do alto. Empreender o tentame, incentivando-se tão somente os valores culturais, seria consagrar a tecnocracia, que procura a simples mecanização da vida, destruindo-lhe as sementes gloriosas de improvisação, de infinito e de eternidade. Então os pensadores vão dando as coordenadas para salvar a alma, não é? A gente reclama na atualidade quem ajude o pensamento do homem na direção do alto. Por que a gente reclama? Empreender o tentame incentivando-se tão somente os valores culturais seria consagrar a tecnocracia,
que procura a simples mecanização da vida. Então a cultura, ela vai nos trazer uma abertura mental. A cultura, a leitura, tudo que a gente procura se melhorar na leitura vai nos dar uma abertura, vai nos preparar para a verdadeira mecanização espiritual. Então, se a gente tiver só cultura, se a gente ficar nos livros sem a ação, a gente vai se tornar pessoas inteligentes, filósofos, intelectuais, mas mecânicos. Por isso há que se ter a maleabilidade e inserir o amor, a caridade e o pensamento no alto. Porque muitas culturas nos ensinam a sermos firmes através do conhecimento da cultura, mas não nos ensinam a elevar o pensamento ao alto. E com o decorrer dos anos, a gente vai perceber que Deus não adianta ficar assim, que Deus está dentro de nós, dentro de todos nós, dentro do nosso coração e dentro de todas as pessoas. O que nós precisamos é buscar. Grandes políticos e veneráveis condutores nunca se ausentaram do mundo. Sempre teve, né? Passam pela multidão sacudindo-a ou arregimentando-a. Os grandes políticos e veneráveis condutores estão sempre trazendo pessoas do séquito deles. Nós estamos sempre seguindo, né? Nós fazemos isso. Nós seguimos grandes empreendedores na Terra, como também nos seguem. Nós seguimos e somos seguidos. É forçoso reconhecer, porém, que a organização humana por si só não atende às exigências do ser imperecível. Olha que interessante, vocês perceberam? Então as providências na Terra estão sendo feitas, a parte cultural, a parte intelectual, mas nós precisamos entender que pouco está se fazendo para o ser, para o corpo perecível e para o espírito imperecível. Então é muito importante, não é que a gente tenha que chegar de manhã e falar, eu vou morrer, eu sei que um dia eu vou morrer. E o meu corpo é perecível. Não é para a gente fazer isso, mas é para a gente viver a cada dia, ser o melhor possível. Consciente de que o que a gente vai levar é o que a gente adquiriu de valores morais, éticos e espirituais. É nossa conversa com Deus, com o espírito amigo que está aqui do meu lado, com os espíritos queridos que circulam a minha casa. E a gente vai descobrindo o mecanismo ao decorrer da encarnação. Péricles, o estadista que legou seu nome a um século, realiza edificante trabalho educativo junto dos gregos. Mas, entretanto, não lhes atenua a belicosidade os pruridos da hegemonia, sucumbindo ao assédio de aflitivo desgosto. Então, o Péricles foi um grande estadista. Ele contribuiu num trabalho educativo. Ele entrou nessa parte da educação dos encarnados. Mas ele não mexeu aqui para que nós fôssemos menos maledicentes, menos mentirosos, menos impulsivos. E a gente sucumbiu ao assédio. A gente sucumbe se a gente não tem essa força espiritual, né? Vocês viram que eu li sobre um depoimento do Freud desencarnado, onde ele fala que ele quer voltar no ramo da psiquiatria, só que acreditando em Deus. Então ele pede para reencarnar numa família que dê a ele condições de seguir a psiquiatria, mas ele pede a reencarnação numa família espírita, numa família que não seja ateia como ele foi. Então ele tem desgosto de ser ateu, provavelmente ele já tenha reencarnado, mas ele estava pedindo isso, ele queria nascer numa família religiosa, porque ele ia aliar a psiquiatria com Deus, a psiquiatria com a religiosidade. Psiquiatria, água fluida, passe, é o kit
para que a gente possa se conhecer. Alexandre, o Conquistador, organiza vastíssimo império, estabelecendo uma civilização respeitável. No entanto, não impede que os seus generais prossigam em conflitos sanguinolentos, difundindo o saque e a morte. Veja só o império que o Alexandre Grande conseguiu. Ele fez uma civilização disciplinada, organizada e respeitável. Mas para isso teve que ter guerra. Para isso teve que ter guerra. Eu não lembro qual foi o bandeirante que foi... Tá, vocês vão ler no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o bandeirante que veio para fazer as entradas do ouro, né, para enriquecer o Brasil, para que o Brasil se elevasse também na parte material, para que ele tivesse liberdade econômica. Então ele veio com a missão de ir nas entradas e bandeiras, ele veio com essa tarefa. Mas para organizar todo esse grupo que ele organizou, durante anos ele esteve nesse trabalho, ele sacrificou inclusive até o filho dele, para dar exemplo de como deveria se proceder dentro da disciplina e do compromisso. Então, por mais que a gente adquira progresso, se esse progresso vem acompanhado de derramamento de sangue, a gente ainda precisa retornar para se adequar à parte emocional. O que ficou de bom ficou, mas a gente precisa retornar quantas vezes for necessário para que o amor se implante dentro de nós e que a gente consiga progredir na matéria, mas amar, progresso e amor. Augusto Divino unifica o Império Romano em sólidos alicerces, concretizando o avançado programa político em benefício de todos os povos, mas não consegue banir de Roma o desvario pela dominação a qualquer preço. Então entra a arrogância. Ele fez o que fez, deu alicerces sólidos, mas ele, dentro da arrogância, dentro da dominação, escravizar as pessoas, e aí essa parte ele vai ter que continuar até ele conquistar. Constantino Grande, advogado dos cristãos indefesos, oferece novo padrão de vida ao planeta. Contudo, não modifica as disposições detestáveis de quantos guerreavam em nome de Deus. Conquista-se com guerra. Aí ficou tudo bonitinho, mas com guerra. É como a gente colocar o lixo embaixo do tapete. Aí a visita chega, tá tão lindo, mas se o tapete der uma viradinha, tá cheio de pó lá. Um dia a gente vai ter que levantar esse tapete e passar o aspirador de pó ali. A gente não vai poder fazer isso sempre, porque isso está na ficha, na nossa ficha astral. Então todos esses líderes que passaram pela história, aqui só tem alguns exemplos, todos nós que passamos pela história, nós fizemos coisas boas, mas a nossa parte moral ainda, que precisa ser lapidada, para conquistas de muitas coisas que fizemos, talvez tenhamos machucado. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Na verdade, nem está escrito em livro, ética nem está escrito. A gente que vai aprendendo no decorrer das encarnações. Nunca se culpar, mas trabalhar. Napoleão, o ditador, impõe novos métodos de progresso material em toda a terra, mas não se furta ele próprio às garras da tirania pela simples ganância da posse. Foi onde ele se perdeu, porque ele veio para ajudar na implantação da doutrina espírita em Paris, na França. Ele veio para ajudar, mas ele não aguentou. Ele ficou assim totalmente deslumbrado com o poder, e aí é onde ele começa a ter uma decadência moral. Pasteur, o cientista, defende a saúde do corpo, devotando-se abnegado ao combate silencioso da selva microbiana. Ele pasteurizou aquilo que tinha micróbios, né? Foi um grande avanço na medicina, ele teve um grande papel aí em salvar vidas. Todavia, não pôde evitar que seus contemporâneos se destruam reciprocamente em disputas incompreensíveis e cruéis. Então, todo mundo queria disputar a patente do que ele descobriu. E ele não conseguiu evitar isso. Vocês viram que o Santos Dumont se suicidou porque ele inventou avião, ele fez todo aquele trabalho lindo,
Mas quando ele viu o avião sendo usado para guerras, ele cometeu suicídio. Então, às vezes nós não temos força de suportar uma criação boa que a gente fez, quando a gente vê que aquilo não está sendo usado para o bem. Então, quando a gente cria alguma coisa e que aquilo não é usado para o bem, o drama maior aí de consciência é a gente trabalhar isso aí. Mas com Deus, esse processo, todos eles aqui que a gente citou, eles poderiam ter resolvido de outro jeito, não é? Mas é um processo. Todos estão reencarnando e retornando às suas tarefas para melhorar o espírito. Permanecemos diante de um mundo civilizado na superfície, que reclama não só a presença daqueles que ensinam o bem, mas principalmente daqueles que praticam. Sobre os mananciais da cultura nos vales da terra, é imprescindível que desçam as torrentes da compaixão do céu pelos montes de amor e renúncia. Então o mundo está civilizado na casca, mas o mundo civilizado na casca ainda reclama uma postura moral melhor. Então tá aí o progresso. Nós estamos aqui falando por uma mídia importantíssima. Diante dessa pandemia que se formou no mundo, se não tivesse essa parte de intercâmbio via internet, por todos esses mecanismos que vocês estão vendo, nós estaríamos muito mais afastados uns dos outros. Mas precisou vir a pandemia para que nós possamos desenvolver melhor o lado moral. Então tem o progresso material, que é toda essa mídia, toda essa tecnologia que existe. Mas junto com essa tecnologia veio a pandemia para que pudéssemos perceber onde nós podemos mudar. Olha como Deus é bom, gente. A pandemia vem no momento em que a gente consegue se comunicar, não fica tão solitário. Porque a gente ainda não tem capacidade de viver só e pensar, eu creio em Deus, Deus está aqui comigo. A gente realmente sente a necessidade da comunicação aqui na matéria. E essa pandemia vem no momento em que a tecnologia está tão adiantada. É a bondade de Deus, mais uma vez, que dá o frio, mas também dá o cobertor. Tá dando para entender, gente? Depois vocês façam perguntas, tá bom? Porque live eu não sei fazer. Mas live é ruim porque a gente não interage, né? Tem que ser na hora. Cristo não brilha apenas pelo ensino sublimado. Resplandece na demonstração. Em companhia dele, é indispensável mantenhamos a coragem de amparar e salvar, descendo aos recessos do abismo. Não longe de nossa paz relativa, em círculos escuros de desencanto e desesperação, misturam-se milhões de seres conclamando comiseração. Por que não acender piedosa luz dentro da noite em que se mergulham desorientados? Por que não semear esperança entre corações que abdicaram da fé em si mesmo? Então, Cristo não brilha apenas pelo ensino. Todo o Evangelho de Jesus é lindo. Tudo aquilo, cada vírgula, cada palavra, cada frase, cada movimentação dele é um hino de amor. Mas ele exemplificou. Ele viveu o que ele falou. E vive até hoje o que fala. Então o ministro Flávio diz o seguinte: por que a gente não pode ajudar quem cometeu crime? Por que a gente não pode ajudar os que estão sofrendo nos abismos? Mas nós vamos ver daqui para frente que a gente ajuda quem quer ajudar. Nós recebemos ajuda da espiritualidade quando nós estamos nas zonas abissais. Nós recebemos ajuda no momento em que nós já queremos. Quando eu disse ali há pouco que o Cristo nos trouxe, aqui está dizendo que o limite está quase sendo atingido.
Quando Cristo disse, quando nós conversamos ali atrás, que o Cristo nos trouxe das zonas purgatoriais e nos convocou ao trabalho como forma de nos redimir, nós dissemos o seguinte: nós quisemos, nós estamos cansados de sofrer. Então nós pedimos para Jesus uma oportunidade e Ele deu. Só da gente estar aqui na matéria já é oportunidade. Gente, olha, nós vamos parar aqui nessa parte, na página 16, porque como eu não estou acostumada com o YouTube, lá está dizendo que daqui a pouco vai fechar. Então, não longe da nossa paz relativa, é onde nós vamos continuar semana que vem, tá? Fiquei feliz da vida de poder ter conseguido conversar com vocês sobre isso. Estou aberta a perguntas, o que vocês quiserem falar, nós estamos às ordens, tá bom? Depois que vocês assistirem a gravação, se a Rosa quiser pôr o André Luiz Ruiz, também pode pôr. Mas coloca sempre depois da nossa gravação, tá bom? Um beijo na alma de todos vocês, felicidade e que possamos muito breve estarmos nos trabalhos presenciais do curso. Porque ainda que a gente não possa se abraçar, mas que a gente possa sorrir com os olhos, porque vai estar de máscara, que a gente possa sorrir e cumprimentar, olho no olho.